Já cumprimentou o seu irmão que está à tua esquerda, à tua direita? Fala para ele aí, fala, graças a Deus que você está aqui. Aleluia. Pega a sua Bíblia, livro de Joel, Joel 3, verso 10. Aleluia. Joel 3, verso 10. Você encontrar, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Melhor esse ou esse aqui? Esse ou esse? Esse está melhor? Então tá bom. Mistério esses microfones. Um dia Deus revela pra gente qual que é. Joel 3, verso 10. Aleluia. Se você achar, coloque-se de pé. Se não trouxe Bíblia, compartilha com o irmão que está do teu lado. Está projetado aqui também. Obrigado. Pastor, onde fica Joel? Fica entre Gênesis e Apocalipse. Você vai achar. Ajudou nada, né, amada? Você tem uma Bíblia igual a do pastor, é a página 983. Eu acho que ninguém tem a Bíblia igual a do pastor. Aí não ajudou menos ainda. Pertinho de Amós e Daniel ali, fica entre os dois. Acharam? Não achou? Olha ali na projeção que vai dar certo, amém? É um versículo só, 3:10 diz assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Vamos falar mais um pouquinho com o papai. Senhor Deus, na sua presença estamos diante da sua graça, do seu poder. Fala conosco, ó Pai, nessa noite. Fala, Deus, poderosamente. Não seja eu falando, mas o teu Espírito falando através de mim. Espírito Santo de Deus, testifique esta palavra, o coração de cada um. E nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Forjai espadas das vossas enxadas. Deus está chamando o povo para a guerra. E lanças das vossas foices. Você vê que eles eram agricultores, né? E Deus chama eles para a guerra. Temos guerras todos os dias, né, irmão? E Deus fala algo interessante em sequência. Fala assim: diga o fraco, sou forte. Ele não fala para dizer para o fraco que ele é forte, não. É para o fraco dizer: eu sou forte. Você pode dizer nessa noite: eu sou forte. Aleluia. Irmãos, as palavras que saem da nossa boca, elas determinam a nossa vida. Tudo que sai da sua boca determina a sua vida. Entenda uma coisa: como que Deus ele cria as coisas? Quando Deus ele vai criar a luz, por exemplo, ele fala o quê? Haja luz. Ele chama a existência através do quê? Da palavra. E pasme você que eu não tive contato nenhum com a irmã Ireni nesse mistério aí. Não falei pro louvor, falou, o sermão é esse, vocês escolham um louvor em cima disso. Não falei nada para Ireni. Ireni, você fala algo assim, que o sermão vai ser esse. Não, irmão. Você vê que Deus ele vai direcionando todas as coisas. Presta atenção nisso daqui, porque Deus ele quer falar com você algo poderoso nessa noite. Porque Ele está falando desde o início, desde a abertura, nos louvores. Quando Deus ele cria todas as coisas, Ele cria pela palavra. Ele, por exemplo, fala, haja luz, Ele traz a luz à existência. E nós somos hoje, irmãos, nós sabemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, irmão, creia uma coisa: há poder nas palavras, nas nossas palavras. E eu quero trazer luz para algo que pode mudar a sua vida. Não confunda, irmão, porque você pode ouvir essas coisas em muitos lugares. Você pegar um coaching aí, ele vai falar mais ou menos algo parecido a isso. Mas eu quero dizer que nós estamos em um espírito diferente aqui. Nós não declaramos palavras confiando em nós, mas nós declaramos palavras confiando em Deus.
coisas que vêm de Deus. E nós vivemos um espírito de fé. Não é a mesma coisa que o homem natural ou carnal que declara confiando em si mesmo. Nós declaramos confiando naquilo que o Senhor nosso Deus Ele já fez. Então não confunda a declaração de fé com aquilo que outros por aí eles dizem. Por exemplo, quando nós dizemos assim, eu posso dizer para você, a sua vida vai dar certo. Sua vida vai dar certo, irmão. Aí você pode falar, pastor, mas o coaching, ele também fala isso. Outros dizem isso também. Um coach, ele fala isso, eu sei. O coach diz isso, irmãos, que a sua vida vai dar certo, porque você é bom. Mas eu digo que a sua vida vai dar certo, porque Deus é bom. O Senhor nosso Deus é bom. Não deveríamos falar, irmãos, simplesmente aquilo que nós estamos vendo. Nós não deveríamos falar, irmãos, aquilo que nós estamos vivendo. Porque por vezes a realidade que nós vivemos e aquilo que nós vemos é totalmente diferente daquilo que Deus ele tem para nós. Pastor, o que nós deveríamos falar então? Nós devemos falar aquilo que a palavra de Deus ela fala. Aleluia! E aí é onde nós vemos aqui na palavra que começa com Joel, onde eles estão se preparando para uma guerra. E eles, veja bem, irmãos, eles são agricultores, são fracos, conforme diz a palavra, mas ele fala, o fraco deve dizer, sou forte. Entende, irmão? A boca, ela diz aquilo que o coração está cheio. Provérbios 23:7 diz assim, porque como imagina o seu coração, ou como imagina a sua alma, assim ele é. Você vê que aquilo que você imagina, aquilo que você pensa, não, você fala o que você imagina, e assim é o que acontece, assim é o que você é. Pastor, como que eu posso mudar isso na minha vida? Para mudar, nós precisamos da revelação da palavra de Deus. Lá em Números 13, verso 33, a palavra do Senhor nos conta uma história. E essa história, irmãos, ela pode mudar a forma de nós pensarmos, de nós vivermos em muitas coisas. Porque para nós mudarmos algumas coisas, nós precisamos entender algumas coisas. Lá em Números, por exemplo, nos fala sobre aqueles 12 espias. Sabe os 12 espias? Não tinha os 12 espias? Que Moisés, Deus fala para Moisés assim, Moisés envia 12 espias. Esses 12 espias, eles vão ver a terra como ela é. E aí então, o que diz lá no texto? Diz assim, presta atenção. Achou aí? Se você quiser acompanhar, Números 13, 33. Também vimos ali, presta atenção nisso aqui, irmãos, isso aqui é muito importante. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Você percebe assim uma coisa nesse texto? Os 12 espias estão lá, olhando a terra, vendo a promessa de Deus. E a terra era boa ou era ruim, irmão? A terra era boa. Até que eles pegam um cacho de uva, uma pessoa só não conseguia carregar um cacho de uva. Já viu um cacho de uva desse? Nem lá em Barbacena tem um negócio desse. Olha só. Só que eles percebem uma coisa. Diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Alguns textos dizem assim: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Ou seja, eles se achavam como gafanhotos. E algo interessante nesse versículo é que eu duvido, irmão, que eles foram vistos por alguém. Você já parou a pensar nisso?
Porque o contexto de toda a Bíblia nos fornece como eram tratados os espias que eram descobertos. Você lembra dessas histórias na Bíblia? Como que eram tratados os espias se eles forem descobertos? Com a morte. José, por exemplo, José ele ameaça os irmãos dele, simulando essa possibilidade. Fala, vocês são espias, vocês podem ser mortos. Você lembra lá quando Josué ele envia os 2 espias, eles precisam ser escondidos por Raabe. Raabe esconde os 2 espias, por quê? Para eles não serem mortos, para eles não morrerem. Porque se eles tivessem sido vistos pelos povos da terra, eles teriam sido executados. Mas quem se vê como gafanhoto, acha que os outros também o enxergam como gafanhoto. Os gigantes não tinham visto eles, não tinham matado eles. Mas eles, aos seus olhos, eles imaginavam-se como gafanhotos e falavam, eles nos veem como gafanhotos. Irmãos, a maneira como nós vemos é uma crença muito limitadora. Ou pode se tornar uma crença muito limitadora. Precisamos nos enxergar pelos olhos de Deus, através da palavra de Deus. Você é, irmão, o que você vê de você mesmo, o que você imagina de você mesmo, o que você pensa de você mesmo. E nós não percebemos só nesse texto, mas em várias porções da Escritura, é que a maneira como nós nos vemos tem um grande impacto sobre nós. Um grande impacto. E Deus, irmãos, Ele quer nos ajudar e Ele dá a sua palavra, as instruções que nós temos que colocar em prática para mudar a nossa vida. Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar aquilo que você está vivendo? Entenda uma coisa, nós estamos em constante aperfeiçoamento. E o nosso aperfeiçoamento é para chegar à estatura de varão perfeito. Varão perfeito é o quê? É a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos chegando. Falta alguns milhares de quilômetros, mas nós estamos chegando. Como dizia Paulo, estamos focados no alvo. Não cheguei ainda. Nós estamos correndo. Estamos na maratona da vida. Mas, irmãos, hoje é o dia de você mudar um contexto que vai começar a fazer diferença no seu ambiente, no seu meio, em você. Por exemplo, Deuteronômio 30, no verso 15. A palavra do Senhor nos diz assim: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. E Deus diz assim: escolha. Escolha. O que você tem escolhido? E Ele fala: escolha a vida. Ele está dizendo: eu aponto o caminho para que você siga. Execute. Irmão, implemente isso na sua vida. Pastor, mas você não tem ideia do gigante que eu estou enfrentando. Pois bem, irmãos, temos histórias de gigantes também na Bíblia que foram enfrentados. E que aquele que enfrentou o gigante, ele era incompatível com o gigante. Você se lembra de Davi? Davi era compatível com o gigante? Sim ou não? Não. O gigante falava o que para ele? Por acaso sou um cachorro para você vir com paus em cima de mim? Mas Davi, irmão, Davi, ele já tinha visto o gigante antes. E ele falava assim: o Senhor me guardará desse gigante, desse filisteu. Davi tinha uma identidade. E ele professava, ele falava, ele tinha isso dentro do seu coração, de quem ele era. Aquilo que a Irene falou: quem você é na palavra de Deus? Quem você é em Deus? O que você tem vivido em Deus? Mesmo que o seu gigante seja incompatível com você, irmão, entenda uma coisa: você vai vencer. Diga assim: eu vou vencer. Porque Cristo já venceu por você. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a Bíblia, irmãos, nos ajuda a seguir o caminho. Muito da psicologia nos fala, mas é assim que Deus nos criou.
E essa forma de como nós nos olhamos, como nós nos imaginamos, é muito importante. Eu me lembro, irmão, de um momento que eu já até usei essa história aqui. Um momento que eu era mais jovem e o circo ainda tinha o tal do elefante, né? Você já viu um elefante, irmão? Pessoalmente, assim, tete a tete, olho no olho? Acho que os mais novos não viram não, né? Já viu, mano, um elefante? Não? Viu, Júlio, o elefante? Tem umas mais experientes, ó. Quem que não viu um elefante ainda aí? Levanta a mão, vamos ver. Olha lá, o Miguel não viu, Dona Maria não viu, Manu não viu. Tem uma galera aí que não viu o elefante. Bom, o bicho é grande, não é? Você sabia que ele derruba a árvore só com a tromba dele? Ele junta a árvore assim, arranca a árvore. Eu lembro uma vez nós fomos arrancar uma árvore lá da frente de casa. Nós cavamos tudo em volta da árvore. Cavamos por baixo da árvore. Você lembra, pai? Ele pede a caça. Cortamos o máximo que podia. Ficou só o toco lá. Como que nós vamos tirar esse toco aqui? Vamos amarrar no carro e puxar. Afastamos o Fuca. Amarramos no Fuca. E vamos tirar o toco. Irmão, não saiu do lugar o toco. O Fuca cantava pneu e o toco estava lá. O elefante pega a arvinha com a tromba dele, vai arranca ela. Se ele deitar em cima de uma casa, irmão, derruba a casa. Uma coisa interessante é que eu cheguei lá no circo, o elefante estava lá. Fica dançando, né? Ele fica tão apreensivo que fica dançando o elefante. Aí ele pega com a tromba dele um matinho, come. E tava lá o elefante dançando, eu olhei assim, não tava nenhuma jaula não, irmão. Tava com uma correntinha assim, botoada na perna dele assim, na traseira. E um negócio de ferro enfincado no chão assim, ele amarrado lá. Eu falei, Jesus, se esse elefante resolver sair correndo dali, esse toquinho aí não vai segurar ele não. Sabe como que funciona isso, irmão? É uma crença limitante. Lá na África, para você ter uma ideia, você pode pesquisar isso depois no Dr. Google. Eles prendem o elefante, irmão, com corda e um pedaço de pau no chão. Pegam lá um pedaço de pau e batem ele no chão, amarram a corda, amarram no pé do elefante. Mas sabe como eles fazem isso? Pega ele pequenininho. Quando a corda não é imbatível, a corda é imbatível para ele não consegue arrebentar aquela corda quando pequeno, eles amarram, tanto ele tentar, ele chega uma hora que ele fala assim, eu não dou conta dessa corda. Eles pegam ele filhotinho, ele não consegue romper a corda, não consegue tirar a estaca do chão, ele tenta se libertar, mas ele é pequeno, e ele assimila que a corda e a estaca é mais forte que ele. E ele cresce, mas ele já assimilou na sua mente. E veja que os espias aqui, nesse texto, eles assimilam isso. Olha, nós somos como gafanhotos. Gafanhotos. O lugar de gafanhoto é no deserto. Lá onde João Batista se alimentava deles. E aí é o lugar que eles acabaram voltando. Ó, nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no deserto. Provérbios 27:19 nos diz algo muito interessante. Ele diz assim, que assim como a água no rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é ao homem. Cadê? Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Nova versão internacional. Isso ficou boa, hein? Dá para entender certinho. Ou seja, você, naquele tempo não tinha espelhos como nós temos hoje, não tinha celular para você se olhar no selfie, né? Você estava bem penteado o cabelo. Naquele tempo lá eles usavam o quê? Tinha uma panelinha de água, eles davam, ou um rio, ou uma lagoa. Eles olhavam um reflexo na água. E aqui a palavra ela nos fala assim que, em outras palavras, o reflexo que nós vemos na água, eles não tinham espelhos,
Esse reflexo corresponde ao que eu sou. Assim como o coração do homem diz o que o homem ele é. Então, irmão, o que afeta o nosso coração afeta a nossa identidade. O que afeta aqui o nosso coração afeta a nossa identidade. Por isso que Jesus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E por isso que muitas advertências são feitas a respeito do coração. Lá em Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que você deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. As fontes da vida, do seu coração, daquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você tem sobre você. Quando você quer acabar, irmão, com o rio, você não precisa ir atrás de toda a água do rio para acabar com ele. Não, irmão. Acaba com a nascente. Você acaba lá com a nascente do rio, você acaba com o rio. É isso que a Bíblia fala do coração. Quando uma imagem, irmãos, que nós temos de nós mesmos, ela é ruim, ela afeta o nosso coração, ela controla a nossa vida. Nós não podemos nos permitir, irmãos, enxergar da forma errada. Os dois únicos que entraram na terra prometida, eles olharam para os gigantes e falaram assim: nós vamos consumir esses gigantes como pão. Os dois únicos que entraram na terra prometida. Os outros 10 ficaram como gafanhotos no deserto. Já percebeu isso? Mas nós não podemos permitir nos enxergar dessa forma, da forma errada. Porque o Senhor é a nossa segurança. É isso que os espias disseram. O Senhor é a nossa segurança. Vamos consumir esses gigantes como pão. Agora, irmão, a imagem que esses dois tinham, que os introduziu à terra prometida, ela não foi formada por aquilo que eles eram, nem por aquilo que os outros diziam deles, ou aquilo que os outros achavam. Mas a palavra, a imagem que eles tinham no coração deles, que os introduziu dentro da terra prometida, foi a imagem que a palavra de Deus diz sobre eles, a promessa de Deus sobre a vida deles. E nós não podemos ter uma imagem de nós, irmãos, de nós mesmos, pela impressão que nós temos de nós. Nós não podemos ter, de repente, uma imagem de nós pelos conceitos ou preconceitos que as outras pessoas geram de nós, mas nós temos que guardar o nosso coração. Você pode ter vivido uma infância inteira, alguém dizendo para você: ó, você não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai vencer, você é burro. Mas não é o que as pessoas falam de nós, não é aquilo que nós pensamos de nós, mas é aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Essa é a verdade. Essa é a verdade a seu respeito. Em Tiago, ele compara o relacionamento do crente com a palavra de Deus. Ele fala para nós sermos não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Aquele que só ouve é como um homem que se olha no espelho, ele vai e esquece como que ele era. Você já viu isso? Quando era criança, às vezes a gente se olhava no espelho, daqui a pouco você se esquecia como você era. Não sei se você tinha essa. E aí voltava a se olhar no espelho de novo para você se lembrar como você era. Acho que as mulheres não tem muito problema, né? Que elas passam mais tempo se olhando no espelho, né? O homem, eu acho que isso é mais comum. Você se lembra como você é no espelho? Se lembra, irmão? Se você se olhar no espelho, você se reconhece? Ah, lógico, pastor, que eu me reconheço. Mas aqui em Tiago está dizendo que o homem que ele somente ouve a palavra de Deus é como essa pessoa que ela se olha no espelho e logo esquece quem ela é. Ele fala de um espelho, irmãos, que mostra como nós somos. A palavra de Deus revela a nossa verdadeira identidade. Ela revela tudo que nós somos em Cristo Jesus. E tem as verdades de Deus, irmãos, que Deus tem a nosso respeito. Agora, quando o nosso relacionamento é superficial, nós temos apenas um vislumbre, e aí daqui a pouco nós nos esquecemos daquilo que nós somos.
Quando nós temos um vínculo com a palavra e a prática da palavra, irmãos, essa identidade, ela começa a penetrar mais fundo dentro de nós. E aí, não tem nenhuma crise, não tem nenhum gigante, não tem nenhuma dúvida que vai nos tirar a nossa identidade em Cristo Jesus. Aqueles 10 espias, irmãos, eles estavam numa crise de identidade. Crise de identidade. E muitas pessoas têm essa crise de identidade. Dos 12 espias, todos eles tinham o mesmo Deus. Não tinham o mesmo Deus? Todos eles tinham o mesmo Deus. Todos eles tinham, aqueles 12 espias, todos eles tinham a mesma promessa. Todos eles tinham as mesmas adversidades. Mas o que fez a diferença, irmãos, foi a maneira como eles se olhavam. Às vezes você olha o seu irmão e fala: o irmão está bem, eu não estou bem. Irmão, você tem o mesmo Deus, você tem as mesmas promessas, às vezes as mesmas adversidades. Por que não está bem? Às vezes é por causa disso. Como você se olha, como você se imagina. Você pode servir o mesmo Deus, ter as mesmas promessas, passar pelas mesmas lutas, as mesmas circunstâncias adversas. Como você se enxerga, irmãos, não seja pelos olhos dos outros, que não seja pelo aquilo que o mundo diz, mas seja pela visão daquele Deus que te criou. Se você ver por aqui que aquilo que Deus diz a seu respeito, irmãos, a sua vida ela vai ser diferente. Ela vai ser diferente. Eu olho para a palavra de Deus. Quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo no Gideão. Lembra da história de Gideão? Gideão, eu vejo o Gideão como um homem, um Gideão temeroso. Mas eu vejo também Deus olhando para ele, e o Senhor falando: olha, eu sou contigo, homem valente. Quando eu olho a palavra de Deus, irmãos, eu vejo Abrão, que não está enxergando um futuro, não está enxergando uma descendência numerosa como ele tinha visto antes, mas eu vejo Deus chamando ele de Abraão, mudando o seu nome, dizendo que ele é o pai de multidões. E a Bíblia diz que Abraão crê no Deus que chama à existência as coisas que ainda não são como já fossem. Não era, mas vai ser. E ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Creia, irmãos, nesse Deus. Ele é o Deus da verdade. Muitas vezes, irmãos, o que Deus está declarando ao meu respeito, ao seu respeito, ainda não se tornou verdade. Não veio para essa realidade. Não veio para o nosso meio natural. Mas não é porque ainda não aconteceu, irmãos, que nós não vamos acreditar nessa verdade. Porque Deus é fiel. Nós temos que cooperar com Deus, para que essa verdade, irmãos, se manifeste no nosso mundo natural. Aqui aonde nós estamos, aonde nós vivemos, cheios da palavra de Deus, e enxergar a realidade, irmãos, que nós somos o que nós somos nele, em Deus. Então, irmãos, a minha identidade não tem a ver com a minha história. Não tem. Às vezes você tem uma história antes da sua conversão. Apóstolo Paulo mesmo, ele diz que nem era digno de ser chamado apóstolo, que ele era o menor dos apóstolos. Ele fala que ele perseguiu a igreja de Deus, e ele reconhece de onde ele saiu, mas ele não está dizendo, irmãos, que isso o define. E lá em 1 Coríntios 15, verso 10, ele diz: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Pela graça de Deus. Às vezes você tem uma história, irmãos, que às vezes te condena. Não deixa essa história te condenar, mas deixa a graça de Deus estar sobre a sua vida. A minha identidade não depende da história, irmãos, ou do que disseram a seu respeito. A minha identidade ela é formada, impactada quando a graça de Deus ela entra na minha vida. Irmãos, a nossa realidade ela é gerada a meu respeito por Deus e em Deus. Irmão, você jamais saberá quem é em Deus
se você não gastar tempo na palavra de Deus. Você precisa permitir que ela entre profundamente no seu coração. Porque afeta o seu coração, vai afetar a sua vida. Talvez você seja alguém que pense como esse elefante, que antes da conversão, ou quando ainda era fraco, se viu preso por coisas que não conseguia vencer. O que te impede de vencer? Talvez até hoje você acredite que essas coisas são maiores que você. E essas limitações, você às vezes acredita que elas vão parar o que Deus planejou para você. Mas, irmão, está na hora de você descobrir quem você é. E Deus te chamou aqui nesta noite para você saber isso. Descobrir que você cresceu e a força do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, está trabalhando em você. E a revelação da palavra de Deus mostrando a sua identidade. Porque eu sei que nesse momento o Espírito Santo de Deus, Ele está falando ao seu coração. Porque as minhas palavras, irmãos, elas não são suficientes para adentrar o seu coração e te convencer. Mas o Espírito Santo de Deus, esse pode. E pelo entendimento que você é mais que os seus olhos têm percebido, deixa o próprio Deus, irmãos, formar no seu coração quem você é. E é tudo aquilo que você pode dele. A consciência de que você com Deus pode entrar em uma dimensão de realizações sobrenaturais tem que estar com você nessa noite. Daniel fala que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Conheça o teu Deus. Conheça aquilo que Deus Ele tem para você a cada dia, a cada minuto. Deus Ele quer algo mais para você. Ele tem algo mais para você. Você pode se colocar de pé nesse momento? Aleluia. Há algo poderoso de Deus acontecendo aqui nessa noite. Há um mover de Deus aqui nessa noite. Oh, Rabachu decanta, Lagai, Shuriana, Lagachu decanta. Não sei o que tem te limitado, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus hoje quer mudar esse estado, quer mudar todas as coisas. Eu não quero que você saia daqui sem antes eu orar por você, porque sem o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós não vencemos, nós não entendemos, nós não vivemos. Mas com o Espírito Santo de Deus nós podemos tomar posse de toda essa realidade. Você quer mudar a sua história? Quer mudar a sua vida? Quer mudar quem você é? Vem aqui para frente, faz um círculo aqui. Eu quero ungir você. A palavra de Deus, a unção com o óleo, ela representa a unção do Espírito Santo de Deus. E essa unção do Espírito Santo de Deus é tudo o que você precisa. Basta você crer. Você